Fala, turminha, Saulo Formiga, Geografia e Atualidades aqui do curso que está totalmente voltado para você que vai fazer o Enem. Isso mesmo, é o pré-vestibular Gonçalves Dias, direto do estado do Maranhão, para você aí do Brasil inteiro e do mundo, né? Porque agora estamos todos conectados pelas redes. Então, esse vídeo vai tratar sobre um assunto importantíssimo para você que vai encarar essa prova: economia de escala. Sobretudo, a economia de escala aplicada ao Brasil. Quer entender esse fenômeno? Então fica ligado aí que hoje tem muita coisa para vocês, hein? Vem! E aí, pessoal, já estão de volta? Então vamos correr aqui porque o tempo é curto e a gente tem muita coisa para trabalhar. Sobretudo, uma curiosidade. Durante muito tempo, você viu aí nos livros, nas aulas, nos documentários, gente do Brasil inteiro saindo para um só lugar nesse país. A terra das oportunidades, o lugar onde as pessoas iam tentar a vida, como se não houvesse vida fora desse lugar. Pois é, principalmente nós aqui nordestinos. Muitas famílias simplesmente abandonaram seus lares para ir arriscar tudo em São Paulo. São Paulo era uma terra de providências, vamos dizer assim, uma terra de oportunidades. E ainda é. Na verdade, São Paulo é o território mais dinâmico desse território brasileiro, só para você ter uma ideia. Mas ele já perdeu um pouquinho desse ar, dessa atmosfera dinâmica que tinha no passado. Não sei se perdeu o poder dinâmico ou se teve que dividi-lo, porque, na verdade, muitas áreas começaram a surgir como áreas de crescimento, sobretudo industrial. Mas vamos ver essa história aqui com calma. Quando você fala da indústria brasileira, você vai falar basicamente do processo com Vargas. Olha só, a indústria brasileira, ela começa efetiva, olha só, efetivamente, ela vai começar no governo de Vargas. Olha só, governo Vargas. Por que governo Vargas? Por conta do cenário que a gente vivia naquele momento, pessoal. Quando você fala de Vargas assumindo o poder, lembre-se que antes de Vargas, eu tinha uma política do café com leite. E a política do café com leite nada mais é do que oligarquias rurais, plantation, a grande lavoura monocultora de exportação. Quando veio a crise de 29, o Brasil simplesmente foi abarrocada. Nossa economia quebrou, literalmente. E aí o que acontece? Bem, aí vem o momento. Por quê? Porque na hora que eu dou o destaque aqui, ó, para a crise de 29, ou a crise do café, olha o que vai acontecer. A primeira coisa que a crise do café traz é a disponibilidade de recursos. Porque o capital que era outrora aplicado ao café, agora estava livre para outras alternativas. Ninguém iria reaplicar o capital, né, o lucro do café, no café. Porque, afinal de contas, o café não estava sendo consumido, o mundo estava quebrado. Segundo ponto, a mão de obra. Lembre-se que a mão de obra que nós tínhamos em São Paulo era numerosa por conta da cultura do café. Quando eu estou falando ali do século XX já, na primeira metade do século XX, eu já tinha substituído a escravidão pelo trabalho assalariado desde o final do século XIX. Então eu tinha uma grande massa de trabalhadores, sobretudo em São Paulo, em função da economia cafeeira, que agora estavam disponíveis. Quando eu falo dessa mão de obra, eu quero que você dê destaque a ela. Por quê? Porque eu estou falando principalmente, ó, do europeu. Lembre-se que o Brasil fez uma grande política de imigração. Trouxeram muitos italianos, alemães, muitos europeus para substituir os escravos, né? Os negros que na época eram utilizados como escravos em função de todo o tráfico negreiro e etc. Então, com essa política de imigração, nesse momento, 29, 30, você tem o europeu como um grande recurso para a industrialização, porque a mão de obra europeia já conhecia de perto o processo industrial. Então, era uma mão de obra, para aquele momento, era uma mão de obra qualificada. Tá? A infraestrutura pré-existente, que é aquela que nós tínhamos herdado do café, e nós tínhamos também um mercado interno muito amplo, em função de toda a economia que tinha sido criada, de toda a estrutura e dinamicidade que tinha sido criada graças ao café. Então, o café deu condições, com a sua crise ainda mais, para que o Brasil pudesse implantar um modelo industrial, um modelo urbano industrial. Só que para isso acontecer, o que Vargas fez? Ele precisou investir pesado na confecção das estatais, aquelas que nós chamamos de indústrias de base.
Só que isso acontece onde? Especialmente em torno de São Paulo. Então, quando eu falo bem aqui, ó, da economia cafeeira em quebra, né, em queda, a economia cafeeira quebra, mas eu tenho estruturas em torno de São Paulo que favorecem esse processo. Então, bem aqui, eu tenho a introdução, olha só, a introdução das indústrias de base. Quem são essas indústrias de base? Bem, eu posso pegar aqui alguns exemplos. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale SA, que é mineradora, e eu tenho também a Petrobras como exemplos. Pronto, a Petrobras. Fora os investimentos em energia, como a Eletrobras, a Eletronorte, entre outros. Esses investimentos estruturantes são fundamentais para iniciar o processo de produção. Mas por que eles ficam reclusos a São Paulo? Por esse motivo. São Paulo era a região que possuía todas as condições favoráveis. Como eu estou no primeiro momento do século XX, não havia integração espacial no Brasil. O Brasil era uma verdadeira, ou um verdadeiro arquipélago econômico. Então não havia integração entre São Paulo e o Sul, entre São Paulo e o Norte. Então havia uma necessidade de concentrar. E isso acabou nos levando à economia de escala ou economia de aglomeração. São Paulo concentrou tanta estrutura que acabou, em pouco tempo, saturando. Olha só, chegamos aos anos 90, ou melhor, aos anos 70 do século XX, onde aqui há uma saturação espacial devido à concentração de produções econômicas, de dinâmica econômica. O resultado, aumento dos impostos, especulação imobiliária, mais congestionamentos e, claro, mão de obra muito qualificada. Mas, Saulo, mão de obra qualificada não é muito bom para a indústria? Até certo ponto. Se você tem uma região em que a mão de obra é muito qualificada e numerosa, isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, vai fazer com que eu tenha um aumento dos custos. Um aumento dos custos de produção. E aí as fábricas começam a buscar diminuir esses custos, porque senão ela perde competitividade. Então, o jeito foi o quê? Buscar outras regiões onde essa produção fosse mais barata. Então chegamos aos anos 90, chegamos à terceira revolução industrial, chegamos à era da internet, porque agora com as plataformas digitais, você não precisa se deslocar, você não precisa mais de um operário que saia de um lugar A e que tenha que trabalhar no lugar B, ele pode fazer tudo isso do seu próprio espaço. Então essa economia de aglomeração começa a ser quebrada, e o que eu tenho agora é exatamente o oposto, passamos a ter um processo de dispersão, olha só, dispersão fabril. Antes as fábricas precisavam estar nos mesmos espaços para poder economizar com investimento estruturante. Agora não. Essa dispersão faz com que a fábrica busque áreas sem nenhuma tradição industrial, ou seja, eu pego a Ford, que estava no ABC Paulista, e levo ela para a Bahia, lá em Camaçari, onde não há nenhuma tradição industrial, nenhum histórico industrial. Então, por que ir para a Bahia? Porque a Bahia tem aquilo que o Novo Nordeste chama a atenção. Gente, o Nordeste tem a segunda maior população do país. Olha só, o Nordeste nós temos a segunda maior população do país. Sabe o que significa? Que eu tenho um amplo mercado consumidor em potencial, amplo mercado consumidor, e eu tenho uma ampla rede de mão de obra. Essa mão de obra é numerosa, mas não é tão qualificada. Se ela não é tão qualificada, ela é numerosa e barata. Ou seja, as fábricas que precisam de muita mão de obra vão buscar esses espaços, não só pela mão de obra barata, mas também porque representam mercados consumidores. Aí tu pode estar te perguntando, mas Saulo, essas fábricas saindo de São Paulo não vão perder a estrutura que já possuíam? Não, porque na verdade elas não saem por completo, tira isso da tua cabeça. O que fazem é, na verdade, distribuir o processo produtivo em lugares completamente distintos. Por exemplo, a Ford monta seus veículos em Camaçari, mas todo o desenvolvimento tecnológico e toda a área comercial da Ford continua em São Paulo. Porque São Paulo é integrado com todo o país e com o mundo. Lembra que São Paulo é uma cidade global. Então é influenciada pelo mundo e se faz influenciar.
Já a Bahia tem mão de obra numerosa, barata, e sem contar que nós temos também os incentivos fiscais. Os estados doam terreno, fazem redução dos tributos, como o ICMS na rede estadual, ou ISS, que é a rede municipal, e com isso o investimento para as fábricas fica mais baixo. E para o Nordeste sai lucrativo para essas fábricas. Embora todo o processo de desenvolvimento do produto, da tecnologia, continue em São Paulo pelo vínculo que eles têm com as grandes redes universitárias. Então, a parte de desenvolvimento técnico fica em São Paulo, mas a parte de montagem, de confecção do produto, pode e deve ir para lugares sem tradição alguma. Aí tu pergunta, mas Saulo, e a mão de obra qualificada não precisa? Precisa. Só que a fábrica ganha muito mais qualificando a mão de obra que ela precisa do que contratando a mão de obra já qualificada. Ou seja, ela qualifica a mão de obra que não tem qualificação dentro do padrão que ela precisa. Dessa maneira, ela tem muito mais rendimentos, já que essa mão de obra já está dentro dos protocolos exigidos pela fábrica. Gostou? Então deixa aí seu like, fale aqui com a gente, mande suas mensagens, mande seus apoios, porque a gente está aqui exatamente desenvolvendo todas essas aulas para você mandar muito bem no Enem, ok? Então eu fico aqui, um grande abraço e até a próxima.